Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Pedimos perdão por nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos Te louvar, que o Senhor nos deu. E agora, Senhor Deus, pela meditação em Tua Santa Palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um, que todos possamos compreender a Tua Palavra e colocar em prática para a Tua glória. Nós oramos no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós estamos estudando o livro de Mateus de uma maneira expositiva e hoje nós vamos estudar a partir do versículo 13. Domingo passado nós paramos no versículo 12 e hoje vamos continuar a partir do versículo 13. Mateus capítulo 5. Mateus 5 e 13. Mateus 5 e 13. Mateus 5, Jesus dá início aí ao Sermão do Monte. E ele se estende aí até o capítulo 7, né? Mateus 5,13 diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Então, o sal está se referindo ao povo de Deus, né? Vós sois o sal da terra. Então, o povo de Deus, ele tem essa função também, né? De ser sal. Qual é a função do sal? Ele serve para conservar e intensificar o sabor. Vocês já comeram carne sem sal? Quem já comeu carne sem sal? Alguns, né? Eu também já, viu? Já tive um problema de rins quando eu tinha 17 anos de idade e eu tive que comer comida zero sal. E o purgante maior que eu achei foi a carne. Carne sem sal é bicho ruim, né? Mas você observa que o sal ele tem uma função muito importante, né? Ele serve para conservar alimentos. Antigamente as pessoas guardavam carne, né, também dessa forma, salgava bastante. Ele tem uma durabilidade maior, né? E também vai dar um sabor, né? Intensifica o sabor. Se referindo ao povo de Deus, né? O que é que isso quer dizer? Você conservar e intensificar o sabor. Nós podemos aplicar da maneira que conservar os mandamentos de Deus. Ou seja, você obedecer à palavra de Deus, então você vai conservar a Bíblia. Você vai viver de acordo com o padrão bíblico, então você está conservando a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas vão ver a sua vida e vão ver a Bíblia em vocês. Certo? Então você pode conservar o mandamento de Deus para as pessoas, ou os mandamentos, né? A palavra de Deus. E intensificar o sabor. Você, como crente, como filho de Deus, você pode intensificar o sabor da vida para as pessoas. É por isso que os crentes eles devem buscar uma comunhão bem intensa com Deus para que eles possam brilhar, né? Eles têm um brilho. A Bíblia, em um momento, né, também vai dizer que nós somos a luz do mundo, no versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Né? Então, é o sal e a luz. Então, eles meio que têm uma função aí bem parecida, né? Na questão de você brilhar, de você dar sabor à vida das pessoas. Você vai viver de uma forma tão intensa com Deus que você vai dar sabor à sua própria vida e vai mostrar para as pessoas que a vida tem um sabor. Ou seja, ela pode ser boa. Comer carne sem sal não é ruim? E com sal não é bom? Então você pode mostrar para as pessoas que a vida é boa. Irmão, mas com tanta dificuldade, doenças e problemas, sim. Ela pode ser boa. Por quê? Porque você vai ter as dificuldades na vida. Nós não estamos dizendo que você não vai ter dificuldade, né? A própria Bíblia diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo.
Então você pode mostrar que a vida é boa, mesmo em meio às aflições. Por quê? Por causa da esperança eterna. Não por causa da esperança de melhora nesse mundo, mas por causa da esperança eterna. Você pode encontrar sabor na vida. Você pode encontrar algo bom na sua vida, se você entender realmente o Evangelho. E a função do crente como sal da terra é justamente fazer isso, né? É apresentar a palavra de Deus para as pessoas, não só pelo falar, muito mais pelo viver, pelo praticar a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que nós não devemos ser meros ouvintes, mas operosos praticantes da palavra. E aqui, quando Jesus ele vem falar isso, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A intenção de Jesus é fazer isso, mostrar para os crentes, para os filhos de Deus, que eles podem fazer brilhar a vida, né? Podem mostrar para as pessoas com a sua vida, com o seu testemunho, que a vida pode ser muito boa nessa terra, mesmo em meio às dificuldades, né? Quando a gente vai falar em dificuldades e meias aflições, eu lembro de Paulo preso injustamente cantando na prisão, né? É algo incrível, irmãos, incrível. Como é que um homem consegue louvar, cantar preso injustamente? Mas é isso o que o Evangelho faz na vida das pessoas. Se assim você deixar o Evangelho transformar a sua vida. Versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que o crente deve brilhar a luz de Jesus em sua vida. Brilhar a luz de Jesus é você viver realmente o Evangelho, você obedecer a palavra de Deus. Você viver de uma forma realmente diferente do mundo. Viver como o tal, né? Como o tal Filho de Deus que você diz que é. Isso é você ser a luz do mundo, é você não esconder essa cidade edificada sobre um monte. Quando você vai viajando à noite, na hora que você passa no pé de serra, né, que a gente chama, nas cidades pé de serra, e você consegue, lógico que se tiver visão, né, que às vezes as árvores não deixam, mas se for uma cidade que está lá sobre a serra, sobre o monte, que você conseguir visualizar a luz, você não consegue esconder essa luz lá, certo? Isso nós estamos falando, lógico, que já é desmatada a serra, né, que se estiver no mato, às vezes você não vê por causa da mata, né? Mas a ideia é que se algo está sobre o monte, você não tem como esconder essa luz. O que é que ele quer dizer com isso? Estou tentando dar alguns exemplos para que fique mais claro para todos, né? Para que todos possam entender. Eu vou usar esse termo agora. É impossível um crente esconder a sua luz. Certo? É o que Jesus está querendo dizer. Ó. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Quem é o monte? Jesus, né? Ele é a rocha. Você foi edificado nele, porque você creu nele. Então ele é o monte. Como é que você vai se esconder? Se você foi edificado sobre Cristo. Como é que um crente não vai brilhar a luz de Cristo? Não pode. Está dizendo. Não se pode esconder a sua luz. Se você é um crente em Cristo, você não pode esconder a sua luz. É impossível esconder a sua luz. E aí o versículo 15 é um complemento. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Jesus não lhe salvou para você se esconder. Não é para você ficar escondido. Ah, não, tá bom, já sou salvo, eu creio em Jesus e vou para o céu, pronto, né? Não é para você ficar escondido, não. É para ficar no velador, alumiar todos que se encontram na casa. Você tem que trabalhar para Cristo. Você tem que desenvolver os dons e talentos que Deus lhe deu para servir a Ele e brilhar a luz de Cristo. Porque não pode esconder. É impossível você esconder um crente. É impossível. Vocês já se depararam em algum momento que as pessoas lhe perguntam: você é crente, né? Por quê? As pessoas lhe perguntam. Você tem um sinal, né? As pessoas olham para você, elas veem uma luz, elas veem algo diferente. Não só pelas vestes. Às vezes não é só pelas roupas. É o seu jeito de falar, a sua forma de tratar as pessoas, a forma de você, às vezes, se arrepender dos pecados. Quando você faz algo de errado, você corrigir,
aquilo que fez, o seu comportamento. Às vezes tem gente que acha que é só botar uma roupa comprida lá e pronto, né? Não é só isso. Infelizmente hoje tem muito escândalo por conta disso, né? As pessoas, fulano tá anda com a saia lá no mocotó, mas... Né? Tem gente que critica por conta disso. Exatamente. Uhum. 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 O comportamento, né? Exatamente. O nosso comportamento, o nosso modo de agir, é como ele diz, não pode esconder. Se você é um crente, você não pode esconder isso. Tem que ser algo como se fosse quase que automático, né? A sua vida é transformada, o seu modo de falar, de pensar, de tratar as pessoas, como você se comporta na sociedade, deve brilhar a luz de Cristo. Você não pode esconder isso. É o que está escrito. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. E aí ele vai dizer, dar um incentivo, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Tem que brilhar a sua luz. Para que a sua luz tem que brilhar? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês, porque vocês são muito bons, né? Não é não. Glorifique o vosso Pai que está nos céus. A glória é de Deus. Por que a glória é de Deus? Porque foi Ele que fez a obra da redenção. Foi Ele quem nos salvou por meio de Cristo. Foi Ele quem nos selou com o seu Santo Espírito no momento que nós cremos. Então o mérito é de quem? É dele. Quem foi que pôs a nova natureza dentro de nós? Ele. Você crê em Jesus e o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Pronto. Você já tem uma nova natureza ali dentro de você, que vai lutar contra a velha natureza para você fazer a vontade de Deus, que é o Espírito Santo. Então, o mérito é todo dele. É por isso, irmãos, que a conversão, às vezes, é difícil. Por que é difícil? Porque é difícil de aceitar, não é difícil de entender. Entender é fácil. A mensagem do Evangelho é muito fácil de entender, irmão. Crê no Senhor Jesus e será salvo. O que é que tem difícil de entender nisso? Nada. É difícil de aceitar. Por quê? Porque é uma renúncia total. Você tem que renunciar os seus méritos, tem que renunciar o seu orgulho, a sua capacidade de fazer as coisas, o seu reconhecimento próprio, que às vezes nós queremos fazer algo para nos promover, para que as pessoas reconheçam que eu é que sou bom, que eu que fiz isso, as pessoas nos aplaudir, né? O ser humano ele tem essa carência de glória às vezes. Ele tem essa carência. E às vezes querem fazer as coisas para que os outros reconheçam e aplaudam o que eles fazem. Mas com Deus não é assim. Nós fazemos para a glória de Deus. Irmão, mas isso é muita humilhação. Eu que estou fazendo e Deus vai receber a glória. Você não está fazendo nada. Entendeu? Porque a Bíblia diz, depois que você tiver feito tudo o que devias fazer, você é considerado o quê? Um servo inútil. Porque você fez apenas o que deveria fazer. É o dever de todo ser humano, irmãos. Fazer coisas boas na terra é o dever de todo ser humano. Então, quando você faz algo de bom, não é mérito seu, é obrigação sua. Entenderam? Por isso que o que nós fazemos não é mérito nosso. O mérito é de Deus. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que deu o seu Filho para morrer por nós. Então, por que Ele faz toda a obra para me resgatar das trevas? E aquilo que acontece com a minha vida, porque é quase que um processo automático, né? Que quem está em Cristo é nova criatura. Então é quase que automático a mudança da vida. Então Deus fez tudo, a minha vida foi mudada por meio dele, e depois eu que vou receber o mérito ainda? Vocês não acham que é injustiça com Deus, não? É ser injusto com Deus, porque foi Ele que fez toda a obra. Foi Ele que fez, não fui eu que fiz. Ele nos salvou, Ele enviou seu Filho, veio a esse mundo sem pecado, sofreu, foi açoitado, humilhado. Nós vimos hoje de manhã no estudo, né? Todo aquele sacrifício dele na cruz e tal. Aí
simplesmente ele muda a nossa vida, nos transforma e eu vou ser aplaudido? Não, está errado. Quem tem que ser aplaudido é Ele, porque Ele foi quem fez toda a obra na nossa vida. Então a nossa luz ela tem que brilhar. Brilhar para a glória de Deus. Né? Para que glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Então nós devemos ter uma vida piedosa, né, para a glória de Deus. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus, ele vai explicar aí alguns detalhes bem interessantes. Nós vamos ver mais para o final do estudo, né, sobre a lei. Ele não veio para cancelar a lei, né, revogar, inutilizar a lei. Ele veio explicar o verdadeiro significado da lei. Foi para isso que Jesus veio, né? Quando ele vai falar de alguns mandamentos, nós vamos ver mais na frente, ele vai explicar com a maior clareza o que alguns tinham entendido de maneira errada. E aqui os fariseus, escribas lá, ainda repassavam de maneira errada para as pessoas. Então Jesus ele veio realmente cumprir a lei. Por isso que ele disse, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. E assim mostrar, ensinar como é que realmente Deus quer que o ser humano entenda a lei de Deus. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então nesse versículo 18, Jesus está afirmando a inerrância e a autoridade do Antigo Testamento como palavra de Deus. Ele diz, até que a terra e o céu passem, né? Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Ou seja, a lei ela está totalmente atuante. Ela tem a sua grande importância, a sua grande autoridade. Ela vai se cumprir na sua totalidade. Então Jesus não veio apagar a lei, não. Certo? Tem religiões por aí que apagam o Antigo Testamento, né? No sentido de dizer que só o Novo Testamento é o que vale agora. O Antigo Testamento não vale mais, é o velho, né? Está ultrapassado. E não é assim. Certo? Não é bem assim. O Novo Testamento, para vocês terem uma ideia, ele vem mostrar o cumprimento do Antigo Testamento e vem explicar o Antigo Testamento também. Tem algumas declarações do Antigo Testamento que às vezes a gente lê só o Antigo Testamento e fica assim meio sem entender direito, né? Quando a gente vai estudar o Novo Testamento, aí às vezes a gente encontra a explicação daquilo que nós não entendemos lá lendo só o Antigo Testamento. Não é que Deus não revelou. Está lá revelado, só que às vezes nós não entendemos. E então no Novo Testamento ele vai dar mais uma explicação para ter a maior clareza assim no que está escrito lá. Certo? Então é um complemento. Podemos até dizer assim, o Novo Testamento é um complemento do Antigo. O Antigo Testamento foi escrito, teve o seu tempo, o seu propósito lá. E quando veio o Novo Testamento, aí veio mostrar o cumprimento de várias profecias e veio explicando algumas coisas que não estavam assim tão fáceis de entender. O que eu lembro bem, para dar exemplo, né, da questão da explicação, que o Novo Testamento explica o Antigo Testamento, é aquele ato lá de Abraão, né, quando ele vai sacrificar o seu filho lá no monte, ele vai com os servos, chega ao pé do monte, ele diz, olha, fiquem aqui, eu vou sacrificar com o menino e voltaremos logo. E pronto, ele vai, tal. Mas lá no Novo Testamento, em Hebreus, explica que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Ele ia matar o filho dele e Deus ia ressuscitar e ele ia descer do monte já com o filho ressuscitado. Então ficou mais claro, não foi? Lá no Antigo Testamento você lê, aí voltaremos logo. Então Abraão ia voltar com o menino, mas morto ou vivo? Né? Fica aquela... Se você for bem ao pé da letra, não, tinha que ser vivo, porque Deus disse que ia suscitar a descendência por meio de Isaac, né? Mas lá em Hebreus, aí deixa muito bem claro, né? Ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar. Então, por isso que um evangelho não anula o outro, e nem tira a importância e a autoridade do outro. Eles trabalham juntos, certo? Então, o crente ele tem que entender toda a Bíblia como palavra de Deus. Ele não pode aceitar só um dos testamentos. Ou, só acredito no Velho Testamento, só acredito no Novo Testamento. Só acredito nos livros proféticos. Não. Ou você crê em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou então não crê. Certo? Você tem que decidir na sua vida o que é que você vai crer.
se crê na palavra de Deus ou não. Versículo 19 diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, quem é a pessoa que vai ser considerada mínima no reino? Quem praticar ou ensinar desobediência à palavra de Deus. São aqueles que não têm consideração com a Bíblia. Então, se você ensina, se você pratica, né, e ainda ensina a outras pessoas as coisas erradas, você pega a Bíblia, distorce e vai ensinar aos outros, as pessoas a Bíblia de maneira distorcida, você será considerado mínimo no reino dos céus. E grande no reino dos céus é aquele que obedece e ensina a palavra de Deus, né? Se você obedecer a palavra, né, observar os mandamentos, obedecer, ensinar da maneira correta, você será considerado grande no reino dos céus. Você observa, irmãos, que o mundo ele gira muito em torno da riqueza, né, do poder, do dinheiro. Mas quando você vai observar quem é grande e quem é pequeno no reino, fala de dinheiro aí. Não fala de status social, dinheiro, classe social, poder, o que você teve nessa terra, de coisas materiais. Você ser grande ou pequeno no reino dos céus não tem nada a ver com a vida material. Nada a ver. Se você observar, está relacionado aos mandamentos de Deus. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos. Ele está falando da lei, né? Aí diz, um destes mandamentos da lei. Você ser grande ou pequeno no reino dos céus está relacionado ao quanto que você aprende, vive e ensina a Bíblia. Estou resumindo, entenderam? Se você aprende, vive e ensina correto, você é grande. Se você aprende, vive e ensina errado, você é pequeno. Tem nada a ver com classe social. É por isso que entre o povo de Deus não deve haver distinção com relação a classes sociais, né? Você ter o tratamento diferente com as pessoas. Quem tem mais dinheiro na igreja é mais bem tratado, mais respeitado. Não pode ser assim. Deus ele não faz acepção de pessoas. Todos têm que ser tratados da mesma forma. Nós somos corpo de Cristo. Irmão, mas então a gente não pode considerar um grande e um pequeno de acordo com a obediência? Sim ou não? Não, nós não somos juízes. Quem vai julgar é Deus, certo? Eu não sou juiz para estar, não, esse irmão aqui eu vou tratar ele com desprezo porque eu vejo que ele não obedece os mandamentos. Como é que eu sei? Eu não vivo com ele 24 horas por dia. Às vezes ele obedece mais do que eu. Não sei. Eu não posso julgar ninguém, certo? Quem vai julgar é Deus. Então nós temos que tratar todos da mesma forma, com o mesmo respeito, com o mesmo amor, certo? Versículo 20 diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então nós precisamos, irmão, de uma transformação interior e não somente exterior. Se uma pessoa não for justificada por meio da fé em Jesus, ela não entrará no reino dos céus. Aqui o que Jesus está querendo ensinar sobre a justiça da pessoa exceder a dos escribas e fariseus, é porque a justiça dos escribas e fariseus era algo externo, né? Era só o exterior, que eles tinham aquela aparência de piedade. É tanto que em determinado momento a Bíblia chama ele de sepulcro caiado. Uma boa aparência por fora, mas por dentro está podre. Ou seja, não tem uma vida interior realmente transformada. E o que Deus está querendo nos ensinar aqui, né, no Senhor Jesus Cristo, você tem que ter uma mudança interior. Não é só como os escribas e fariseus. Se não houver essa mudança interior na sua vida, você jamais entrará no reino dos céus. E como é que há essa mudança? Como é que acontece essa mudança no nosso interior? Segunda Coríntios 5:17.
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A mudança interior vem aqui, ó. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por que há essa mudança no seu interior? Efésios 1:13. É o selo do Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, essa mudança interior que Jesus está dizendo, lá em Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, ou seja, se a justiça de vocês for apenas como a dos fariseus, que é só externa, jamais entrará no reino dos céus. Mas a justiça de vocês tem que ser de dentro, no interior, tem que ter aquela transformação por dentro. E essa transformação por dentro, eu estou falando a grosso modo, lógico, para a gente entender, né, bem entendido, essa mudança de vida vem por meio do Evangelho. Você crê no Evangelho, recebe o Espírito Santo, você agora está em Cristo, é uma nova criatura. Se não for dessa forma, você não entra no reino dos céus. Vocês observam que esse versículo é muito evangelístico? Ele é muito evangelístico. Ou seja, não é só viver de aparência. Não é só religiosidade. Não é genealogia. Ah, porque eu faço parte da linhagem dos judeus. Se não houver essa mudança interior, não entra no reino. A Bíblia diz, os da fé é que são filhos de Abraão. É ou não é? Não é só ser circuncidado ao 8º dia. É o da fé. Então tem que haver a mudança interior. E quem muda o nosso interior é Deus por meio do seu Santo Espírito, que habita em todo aquele que crê. Versículo 21 diz, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferiu insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E aí? Agora começa, né, aquelas explicações dos mandamentos. Jesus não veio revogar, e por que ele disse assim, ó? Olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo. Aí alguns dizem, ó, tá vendo? Jesus está desprezando o Antigo Testamento. Então nós não podemos crer no Antigo Testamento. Será que Jesus está desprezando o Antigo? Anulando o Antigo Testamento? Não, irmãos, ele está explicando o Antigo Testamento. O que muitos não entenderam. Foi dito, não matarás, né? E as pessoas entenderam que o problema, o pecado, era só realmente matar. É tanto que hoje em dia ainda está na mente de muitas pessoas essa ideia. Essa má interpretação do mandamento de Deus sobre o não matar. Quando a gente vai evangelizar e fala de pecado e tudo, né? Aí muitas pessoas dizem, não, nunca matei, nunca roubei, né? Será que você nunca matou ninguém? Não, nunca matei não. Mas espera aí, será que você entendeu o que é realmente não matar? Porque Jesus está explicando. Eu, porém, vos digo, o que é que esse mandamento realmente quer dizer? Aí Jesus está explicando. Aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quer dizer que se você se irá contra alguém com motivo, você entra nesse mandamento que quebrou o mandamento não matar? Aquele que sem motivo se irá. Mas se você se irá com motivo, é errado? É não, irmãos. Aí, ó. Aquele que sem motivo se irá. Mas se realmente tiver motivo, você se irá. Está dizendo que é errado se for sem motivo, não? Dá um nó na cabeça da gente, né? Às vezes. Mas eu estou indo ao pé da letra, é ou não é? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Mas se você se irou, mas tinha motivo para isso, então você não estará sujeito a julgamento. É o que eu entendo, né? Que ele está deixando bem claro. Ó, você se irá sem motivo, de uma maneira injusta. Vou tentar dar um exemplo para ficar mais claro, né?
uma pessoa foi lá e sequestrou uma criança, né? E você ficou sabendo. Aí você ficou com muita raiva do sequestrador. Você estará sujeito a julgamento? Não, porque você se irou com motivo. Foi ou não foi? Não é uma injustiça o cara ir lá e sequestrar uma criança? Aí você ficou com muita raiva. Rapaz, tomara que a polícia pegue, né? Joga o indivíduo desse na cadeia e ele possa pagar pelo que fez. Isso é errado, irmãos? Você tem um senso de justiça? É errado? Não, não é errado. Agora, se você pegar... O cara sequestrou uma criança. Aí diz... rapaz, uma criança indevida daquela, bem pregado, foi bem feito ser sequestrado. Era branca, né? Aí você se irou contra a criança que foi sequestrada. Aí você será sujeito a julgamento, sim ou não? Sim, e você se irou sem motivo. Qual o motivo? Você se irá contra a criança. Você tinha motivo para se irar contra a criança que foi sequestrada? Que era vítima? Não. Aí você será sujeito a julgamento. Ficou mais claro, não? Se eu me iro, irmãos, pelo senso de justiça bíblico, não é pecado. Certo? Eu não estou dizendo que eu vou lá agora, eu vou pegar o sequestrador, vou esquartejar ele, né? Vou lá invadir a casa, matar e fazer um pedacinho. Não estou dizendo isso, né? Mas você ter o senso de justiça de que a lei realmente seja aplicada sobre ele. Isso não tem nada de errado. Você querer que realmente a lei haja contra aquela pessoa que realmente quebrou a lei, certo? Espero que tenha ficado claro, né? Para não achar que eu estou dizendo que a gente pode se irar e não tem nenhum problema. Depende da situação, qual motivo você está se irando, né? Se for sem motivo, estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, será que as pessoas que hoje dizem assim, não, nunca matei, nunca roubei, querendo justificar que não tem pecado, né? Será que elas entenderam o mandamento? Não matarás? Com certeza não entenderam. Porque não é só matar. Se você se irar, se você insultar, se você chamar a pessoa de tolo, entra como não matar. Como quebrar esse mandamento, não matarás. Certo? É como se você tivesse matado alguém. Vocês estão entendendo como as pessoas não entenderam os mandamentos? Por isso que houve essa necessidade, né, de Jesus vir ao mundo e, vou explicar. Vocês não entenderam o que é não matar. Vocês estão se auto-justificando, né, como pessoas justas por não fazer aquilo que vocês estão entendendo que é errado. Não matar. Nunca matei, certo? Mas você já insultou o irmão? Você já se irou contra alguém sem motivo? Você já chamou o seu irmão de tolo? Então você matou. Você quebrou esse mandamento. Certo? Então Jesus vem deixar bem mais claro aí os mandamentos. Para que as pessoas possam entender que Deus não vê o mandamento só na questão de você foi lá e praticou. Tudo aquilo que foi maquinado ali na sua mente já está ali na concepção do pecado. Se você deixar aflorar aquilo, ele vai acabar se consumando. Então, por isso que ali na concepção, que é na mente, você já comete pecado. São os pecados de pensamento. Aqui pode envolver a questão da nacionalidade, né? Porque está falando aos judeus. Mateus está falando aos judeus, né? Então pode envolver a questão da nacionalidade. Seu irmão, seus compatriotas. Certo? Ou seja, as pessoas, né? Não necessariamente somente aos crentes em si. Certo? Até porque, às vezes, se a gente for levar aqui ao pé da letra, no final do versículo 22, ele diz, estará sujeito ao inferno de fogo. Não está falando a crentes. E o crente não vai para o inferno de fogo, né? Mesmo que ele tenha cometido algum pecado, mas ele não vai perder a sua salvação e não vai para o inferno, né? Então eu entendo muito mais com relação aos compatriotas, né? De seu irmão, ou seja, o seu povo, né? Os seres humanos, a sociedade em si, né? Um crente não perde sua salvação, não vai para o inferno, tá bom?
Versículo 23, né? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Irmãos, esse versículo, ele é às vezes mal interpretado, certo? Vou tentar dar um exemplo para que a gente possa compreender. Diz, ó, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrar de que teu irmão, também entra nessa ideia, né, da nacionalidade em si, porque os judeus tinham esse costume, né, levar a oferta lá para o altar e tal. Não necessariamente somente crentes, certo? Eu entendo assim, povo, né, como era o costume lá dos judeus. Se a gente for aplicar a igreja, aí tudo bem, entre crentes, certo? Mas aqui Mateus estava falando aos judeus. E o povo ia levar a oferta lá. Então, se alguém ele lembrasse, o meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu tinha que fazer o quê? Deixa perante o altar a tua oferta, vai se reconciliar com teu irmão, aí depois que você se reconciliar, volta e faz a oferta. Aí no versículo 25 ele diz, entra em acordo sem demora com o teu adversário. Isso quer dizer o quê? Que tem que ser algo rápido, não é não? É tanto que ele tinha que levar a oferta, deixava lá a oferta, voltava, se ajeitava logo e vinha de novo e dava continuidade à questão da oferta. Então tinha que ser algo rápido. Então ele está dizendo que, olha, resolva seus problemas rapidamente. Se alguém tem alguma coisa contra você, resolva, e aí você está apto a realizar os sacrifícios a Deus. Agora observe um detalhe. Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma que fique bem claro. Vamos supor que eu tentei aconselhar uma pessoa, né, e essa pessoa não gostou. Eu fui lá, biblicamente, né, a pessoa fez algo ali que eu considerei que não era correto, e eu fui lá, biblicamente, tentei aconselhar essa pessoa. Olha, fulano, a Bíblia diz isso e tal, que você não pode fazer assim, porque está escrito, a gente tem que cuidar no testemunho, na vida. A pessoa achou ruim. Estou dando um exemplo, né? Aí a pessoa achou ruim, porque eu fui tentar aconselhar. Não, mas não sei o quê, fulano de tal também faz, Aí essa pessoa ficou com raiva de mim. Tá? Aí, estou falando entre crentes já, né? Para a gente entender que agora no conceito da igreja, no contexto da igreja. Eu fui lá aconselhar o irmão achou ruim e ficou com raiva de mim. Que eu fui dar um conselho bíblico para ele se corrigir. Aí eu vou lá agora oferecer a minha oferta, né, a Deus. Vou lá tomar a ceia, por exemplo, né? É um memorial, né, da morte de Cristo até que ele venha. Vou lá tomar a ceia. Eu posso tomar a ceia, sim ou não? Certo. Mas esse irmão tem motivo para ter algo contra mim? Então, o erro dele vai me impedir de ter comunhão com Deus? Está vendo como é complicado? Muita gente entende esse versículo de maneira errada. Pelo menos na minha ótica, né? Eu não sei se eu estou fazendo certo, mas eu levo também para a questão lógica. Os irmãos já me conhecem, sabem disso, né? Eu leio a Bíblia e quando tem alguma coisa assim que às vezes um diz uma coisa, outra, vamos tentar ser lógico, vamos tentar pensar como a mente de Deus. Será que Deus ia me proibir? Não ia aceitar a minha oferta porque alguém que está errado está com raiva de mim? O que vocês acham? Não, a culpa é do fulano de tal, eu quis o bem dele. Eu fui lá, tentei aconselhar, trazer ele de volta para mais perto de Deus, e o cara ficou com raiva de mim. Aí, Deus não vai receber a minha oferta? Será que faz sentido isso? O cara lá está errado. E se eu for lá, tentar me reconciliar, pai, tá, vamos se ajeitar, você ficou com raiva de mim, que naquele dia eu queria ele dar o conselho, tá, e o cara disse, não, quero conversar com você não. E aí? Eu vou ficar a vida inteira sem poder oferecer uma oferta a Deus? O que vocês acham? Eu acho que não, né? Então, o que eu entendo, irmãos, desse versículo é assim, se você fez algo de errado contra seu irmão, e quer oferecer uma oferta a Deus, não ofereça. Vá primeiro se ajeitar com ele. Porque foi você que fez errado. Você que errou. Então, se você está errado,
Então vá se consertar. Aí ofereça a oferta. Faz mais sentido para vocês, não? Eu acho que faz bem mais sentido. Se eu estou errado, se eu tivesse ofendido meu irmão, aí tudo bem. Não, ele tem algo contra mim, mas é com motivo, que eu realmente errei. Então vou lá me reconciliar com ele. Oi, meu irmão, me perdoe e tal, fiz aquilo de errado com você naquele dia. Aí beleza. Mas se o cara está com raiva de mim sem motivo, eu vou ser proibido agora, barrado por Deus de oferecer uma oferta a Deus? Se eu estiver errado, Deus me perdoe, né? Mas eu não entendo eu não consigo entender assim, né? Como é que você está certo, meu irmão? Você quis o bem do irmão, foi aconselhar ele, e o cara não quer, às vezes é uma pessoa que vive em pecado, está em desobediência a Deus, e você que quis o bem dele está proibido de oferecer a oferta a Deus? Eu não acho justo. Né? Eu acho mais justo assim, se eu estou errado, aí tudo bem. Se eu estou errado, eu pequei contra Deus, pequei contra o meu irmão, aí tudo bem. Eu vou lá me reconciliar para oferecer a minha oferta. Aí eu consigo entender assim. Mas se eu não fiz nada de errado, né? Como é que Deus não vai receber a minha oferta? Certo? Essa é a forma que eu entendo. Irmão, mas já ouvi falar que é diferente. Não tenho nada contra quem acredita de forma diferente. Não tenho. Cada um vai prestar conta com Deus, né? De como interpreta as Escrituras. Mas na minha mente, não consegue entrar essa ideia de que quem está certo está proibido de oferecer uma oferta a Deus por causa de quem está errado. Eu não consigo achar isso justo, não. Certo? Então, no versículo 25, né, ele vem falar sobre essa questão da rapidez, né? Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, fica aí a correta compreensão, né, desse mandamento na questão do não matar, né? E essa questão do se reconciliar também. A gente tem que se reconciliar o mais rápido possível. No que depender de nós, irmãos, nós devemos nos reconciliar com as pessoas, independentemente se é um crente ou um descrente. Nós não devemos ter inimizades no que depender de nós, certo? A Bíblia diz, no que depender de vós, tem de paz com todos. Com todos. Então, nós devemos liberar o perdão. Se nós erramos, vamos pedir perdão também. E se você foi injustiçado e a pessoa veio lá tentar se corrigir com você, libere o perdão. Não é dizer, mas eu fui injustiçado e tal. Libere o perdão. E eu costumo ensinar a igreja, libere o perdão antes que a pessoa venha lhe pedir perdão. Limpe o coração. Né? Limpe o seu coração. Se alguém lhe ofendeu algum dia, sei lá quantas décadas atrás, ou bem recente, foi hoje, libere o perdão. Não espere, não, vou guardar aqui essa mágoa. Enquanto fulano tal não vier se humilhar diante de mim pedir perdão, não perdoo. Libere. Porque a mágoa é como um câncer. Ela vai lhe matar por dentro. Vai lhe matar. Vai consumir as suas forças espirituais. Então ore a Deus e diz, Senhor, tire isso da minha vida. Em nome de Jesus. Misericórdia. Aí você tem que clamar mesmo, com força. Viu, irmãos? E eu digo isso por experiência própria, viu? Eu já passei um período da minha vida sem liberar o perdão, e tem uma coisa, só quem mais sofreu fui eu. Eu só fui entender isso depois da minha conversão. Eu era descrente na época, né? Que eu guardei essa mágoa. Mas depois que Deus me salvou pela sua graça e misericórdia, eu entendi o poder do perdão, porque Deus me perdoou, eu sendo tão mal, tão pecador, Deus me perdoou, então por que eu não posso perdoar os outros? Será que eu sou melhor do que Deus? Que não posso liberar um perdão? Se Deus me perdoou, Ele sendo totalmente puro e santo, sem defeito, sem pecado, Ele nos perdoa. Por que eu, miserável pecador, não posso perdoar o meu semelhante? Eu tenho essa obrigação, podemos dizer assim, de perdoar as pessoas. Se alguém me ofendeu, libera o perdão logo. Pronto. Mas fulano tal não veio lhe pedir perdão. Não importa, aí é com ele e Deus. A minha parte com Deus eu resolvi, que é liberar o perdão. E pronto. E deixa quem quiser se resolver com Deus, se resolva. Quem não quiser, aí já não pode fazer mais nada, né?
A gente não pode obrigar as pessoas a vir nos pedir perdão, né? Ó, pai, vem me pedir perdão porque você está complicado diante de Deus. Eu não posso obrigar, né? Agora, se a gente puder aconselhar, tiver a oportunidade de dar um conselho, a gente aconselha. Paz, as desavenças que a gente tem na vida, é bom a gente, né, se ajeitar e tal. Mas cada um preste conta com Deus daquilo que acha que é certo a se fazer, né? E um dia todos nós vamos prestar conta, todos nós. Eu acho muito melhor estudar a Bíblia, entender como é que Deus quer que a gente preste conta. Que é para quando chegar no dia da prestação de conta, tá tudo certinho, não? Se você é um funcionário, aí o patrão te dá uma responsabilidade. Rapaz, aqui eu vou te dar essa mercadoria para você vender. E você vai prestar conta comigo assim. Aí ele vai te ensinar como é que você presta conta. Tá, pronto. Então tu vai lá vender a mercadoria para o teu patrão, quando tu chegar, tu vai prestar conta do jeito que ele te ensinou ou do teu jeito, diferente do dele? Do jeito que ele ensinou, não? Ele não é o patrão? Não é ele que manda? Deus é o nosso patrão, né? Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é quem manda. Então Ele está dizendo como é que Ele quer que a gente preste conta da vida. Ele nos deu um patrimônio, que é a nossa vida. E a gente tem que prestar conta dessa vida. Ele está ensinando na Bíblia. Ó, eu quero que você preste conta da sua vida assim, ó. Fugir da impureza e tal. Libera o perdão. Limpar o coração. Não é não? Está lá. Então, eu tenho que estudar como é que Deus quer que eu preste conta, que é para no dia da prestação de conta, tá do jeito dele e não do meu jeito. Entenderam? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Observamos, ó Pai, que a Tua palavra é uma fonte inesgotável de conhecimento. E entendemos a cada dia que estudamos, ó Pai, o quão pouco sabemos. E o quanto ainda temos que estudar a Tua palavra, pesquisar, aprender. E também, ó Pai, moldar nossa vida de acordo com a Tua palavra. Para que possamos, ó Pai, ser mais parecidos com Cristo. E assim, ó Pai, fazermos o que Te agrada. Pedimos, ó Pai, um quebrantamento a cada dia para fazermos morrer a nossa natureza terrena e assim deixar em foco Cristo em nossas vidas. Porque o Senhor quer que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. E possamos brilhar a luz de Cristo, ó Pai, enquanto estivermos aqui para a Tua glória. Porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória para todos sempre. Oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Que Deus os abençoe.